Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos de novo aqui neste programa a olhar para este livro que fala consigo. E este livro é a própria Bíblia. Nós estamos no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia. E vamos já no capítulo 15. Temos estado a olhar para a vida do povo de Israel, a forma como Deus libertou o povo do jugo da escravidão do Egito. E agora Deus está a conduzir o povo e começa a mostrar o caminho que eles devem trilhar. Nós encontramos então o povo, depois da travessia do Mar Vermelho, de uma forma bem poderosa e milagrosa. Eles puderam ver Deus agir abrindo o mar, e agora encontramos Moisés com o seu povo a louvar e a cantar um hino de gratidão a Deus por aquilo que Deus havia feito. Este cântico de Moisés, de alguma forma, é semelhante a muitos outros cânticos que nós podemos encontrar na Bíblia. Cânticos que são sinais de gratidão para com aquilo que Deus fez. Podemos encontrar este cântico de Moisés e podemos compará-lo eventualmente ao cântico de Débora, de Baraque e de outros homens e mulheres que encontramos na Bíblia. Podemos ver também, e talvez o mais famoso dos homens que escreveram cânticos de gratidão na Bíblia, certamente será o grande rei Davi. Ele escreveu muitos cânticos na Bíblia de gratidão, de louvor, acerca daquilo que Deus fazia, como Deus livrou. Cada vez que ele agia, Deus o livrava de uma forma poderosa, então ele escrevia um novo cântico para Deus. Encontramos também cânticos deste tipo, quer através dos profetas, que de alguma forma manifestavam, exaltavam e anunciavam os poderosos feitos de Deus, e encontramos também, mesmo no Novo Testamento, este tipo de cânticos também. Por exemplo, eu estou-me a lembrar do cântico de Isabel, quando encontrou Maria. E aí Isabel era mãe de João Batista, e quando esteve com Maria, mãe de Jesus, ela entoou também um cântico. A própria Maria entoou um cântico diante do anúncio que o anjo Gabriel lhe fez, dizendo que ela seria a mãe do Salvador do mundo. Então esta prática, de alguma forma, é uma prática que encontramos em toda a Bíblia. É transversal a todas as Escrituras. E já agora eu deixaria convosco uma sugestão. Talvez, se vocês estão a viver um período da vossa vida em que têm assuntos que vos alegraram, se calhar é a altura de escreverem um cântico também de louvor a Deus. Um cântico de gratidão por aquilo que Deus está a fazer. Eu creio que é um bom exercício para todos nós. Agradecer a Deus pelas pequenas coisas da vida. Mas são essas pequenas coisas que fazem de facto a diferença no nosso dia-a-dia. Nós, olhando aqui para o livro do Êxodo, capítulo 15, vamos encontrar então este cântico de Moisés. Diz o texto bíblico assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o meu Deus, Deus de meu Pai. Por isso eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Este cântico que Moisés entoou, juntamente com o povo, certamente deve ter sido um dos maiores corais de todos os tempos. Imaginemos 2 milhões de pessoas a entoar este cântico que talvez Moisés ensinou ali no deserto mesmo. Este cântico de adoração, de gratidão por aquilo que Deus havia feito. O povo acabava de atravessar o Mar Vermelho e eles iriam ficar com esta memória desta vitória que Deus tinha trazido ao povo de Israel. E eles eram um povo que estavam a ser perseguidos pelo exército egípcio, iriam certamente ser completamente destruídos, chacinados ali no deserto, se Deus não tivesse feito este milagre, e o povo presenciou a abertura do mar, e Deus os livrou das mãos dos egípcios. E então eles entoaram este cântico, e ele continuou dizendo este cântico: lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército.
e os seus capitães afogaram no Mar Vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedras. E a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, e a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Os israelitas tinham presenciado estes factos, e eles tinham vivido debaixo do jugo dos egípcios durante todo o tempo em que, de alguma forma, viveram no Egito. Talvez os primeiros anos com José, eles viveram em abundância. Depois, diz o texto, lembrados estão certamente, que assim que José morreu, veio então um faraó que já não mais conhecia a José e começou a oprimir o povo. E o povo que tinha experimentado esta libertação tremenda começa então louvando a Deus. E continua ainda no verso 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade? Terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas. Estende-se a tua destra e a terra o estragou. Eles comparam de alguma forma o Deus verdadeiro, todo-poderoso, aos deuses egípcios, aos ídolos que os egípcios adoravam. E ao fazerem este paralelo, eles não encontram, sem dúvida alguma, qualquer semelhança entre o Deus de Israel e o Deus dos outros povos. Eles sabem que Deus é um Deus que age em favor dos seus amados. Deus é um Deus que age com amor e graça. E este Deus a quem eles estavam a adorar era exatamente este Deus que os tinha libertado do jugo do Egito. E era por isso que eles o adoravam. Eles sabiam que não mereciam esta libertação, digamos assim. Por um lado, eles não tinham feito nada para que Deus os pudesse libertar. Hoje em dia também é assim. Por um lado, nós temos que reconhecer que Cristo veio em nosso auxílio, Cristo veio para nos libertar da escravidão, dos vícios, para nos libertar da escravidão do nosso pecado, mesmo quando nós ainda não temos nada para oferecer a Cristo. A nossa boa ação, o nosso desenvolvimento de caráter não pode comprar de forma alguma aquilo que Cristo fez por nós. E é na cruz que encontramos esta salvação de Deus. É lá que nós podemos depositar, digamos assim, colocar os fardos, os pesos que nós temos, aquilo que nos atormenta. E é exatamente quando nos encontramos com Cristo, nós nos apercebemos deste poderoso livramento que Deus faz a cada um de nós. Assim como o povo de Israel, ele viveu este livramento e por isso estavam a entoar este cântico de gratidão àquilo que Deus acabara de fazer por eles. No verso 13 eles continuam dizendo: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. O povo aqui está a agradecer a Deus como se já tivesse quase entrado na terra prometida. Eles sentem que este livramento que Deus fez naquele preciso momento era uma confirmação de que Deus os queria conduzir até esse lugar importante, esse lugar da promessa. Era aí que Deus os queria levar. E então nós podemos olhar de novo para o verso 18 do texto bíblico que diz assim: o Senhor reinará para todo sempre. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre ele as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Este é o relato, digamos assim, de Moisés acerca destes acontecimentos. Transformaram num cântico de vitória estes milagres que Deus estava a fazer, e eles presenciaram isso. Por isso eles tornaram a cantar juntos este fantástico cântico. Em seguida vemos que não só Moisés compôs um cântico, como também a sua irmã Miriam. Ela compôs um cântico. E nós vemos isso no verso 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. E precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Fez então Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saiu para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por estes textos bíblicos aqui nós podemos ver o poder com que Deus libertou o povo, da forma milagrosa como o fez, mas também vemos que o povo agora começa a caminhar e começa a enfrentar, digamos assim, as suas primeiras dificuldades. Nós vamos ver que eles vão ter 7 experiências ao longo desta caminhada com Deus
e que, de alguma forma, essas 7 experiências poderão ser semelhantes às nossas nos nossos dias. E nós iremos tentar tirar algumas lições desta experiência que o povo de Israel encontrou, aqui entre o capítulo 15 e o capítulo 18 do livro do Êxodo. E esta é a primeira prova que eles têm que enfrentar. Chegam a caminhar pelo deserto e não havia água. Esta caminhada já durava alguns dias. E nessa caminhada eles têm uma necessidade, como era óbvio. No meio do deserto é sempre necessário ter água. E este povo não encontrava água para beber. No fundo, na nossa vida cristã, isto manifesta que nós próprios, quando caminhamos na nossa vida, não nos fica isento os problemas ou as dificuldades. O povo estava a caminhar no deserto, assim como qualquer outro caminhante do deserto, e apesar de Deus ser com eles, apesar de Deus muitas vezes ter agido de uma forma extraordinária, eles não eram imunes às dificuldades e às adversidades que o deserto enfrentava, que o deserto oferecia. E nesse sentido eles sentem a necessidade de água. E na nossa caminhada é idêntico. Nós não ficamos imunes ou não ficamos ausentes dos problemas no nosso dia-a-dia. Nós andamos neste mundo, caminhamos neste mundo e as dificuldades que outros enfrentam, nós iremos enfrentar também. É por isso que Jesus Cristo diz no seu Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Jesus diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Jesus nos dá, digamos assim, um alicerce de fé, que Ele trouxe a vitória sobre o mundo. Mas de alguma maneira, ao mesmo tempo, Ele afirma que no mundo nós vamos ter aflições. Jesus não nos diz que nós não vamos ter aflições, que nós não iremos passar pelas aflições. Mas Ele diz sim que nós iremos ser vencedores sobre as dificuldades. E é por isso que o povo aqui enfrenta uma dificuldade que seria comum a qualquer caminhante do deserto. Eles sentem a necessidade de água. Há bem pouco tempo eles tinham estado a cantar um cântico de vitória, sabiam que Deus era poderoso para fazer grandes milagres, mas agora eles começam a ficar frustrados, começam a desanimar e porque começam a verificar os obstáculos. O povo estava com sede e agora não tinha água, já viajavam há 3 dias pelo deserto e não havia perspectivas de encontrarem água. Eles necessitavam de alguma coisa que Deus fizesse para resolver este problema. Nós cristãos também passamos por este tipo de experiências. Talvez está lembrado daquilo que Jesus Cristo disse à própria mulher samaritana, no Evangelho, mais uma vez, de João, capítulo 4, verso 14. Diz Jesus a esta mulher, quando ele está num diálogo em que ele fala acerca da água, o próprio Jesus estava com sede e pediu água a esta mulher, e então Jesus responde às necessidades espirituais desta mulher que ele estava a retirar água de um poço. Ele diz: "Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna." E disse ainda mais Jesus: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva." E aqui é esta maravilhosa imagem de Jesus Cristo. O podermos ter comunhão com Cristo produz em nós uma fonte inesgotável que vai saciar a nossa sede espiritual. Talvez você sente esse vazio no seu íntimo. Talvez você sente que está seco por dentro. E é necessário que beba desta água que só Jesus pode oferecer. E esta é uma experiência que cada um de nós, mesmo já sendo cristãos, por vezes vivemos. E necessitamos de recorrer a quem tem a fonte inesgotável, que é o próprio Cristo, para saciar a nossa sede. O povo havia 3 dias que caminhava no deserto e estava com sede. E agora chega a um lugar onde encontra água. No verso 23 diz: "Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber da água de Mara, porque eram amargas. E por isso chamaram-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: Se ouvires atentos a minha voz, a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Vemos que o povo chegou aqui a este lugar
Por um período de tempo eles não bebiam e chegaram a um lugar onde havia água. Mas a água não era potável, eles não podiam beber aquela água, pois era amarga. Eles estavam bastante sedentos. E agora o que faziam? O que é que eles deveriam fazer para resolver o problema? Eles voltaram-se para Moisés. Eles voltaram-se para reclamar de alguma forma a situação. Eles estavam também a murmurar contra Moisés. Já não sabiam muito bem o que deveriam fazer. E de alguma forma estes momentos podem apontar para a nossa própria vida cristã. Quantas vezes nós na vida cristã vivemos momentos amargos na nossa vida? Situações que nós presenciamos ou vivemos que nos trazem amargura ao coração. E de alguma forma nos lembra aqui esta situação que o povo de Israel viveu em Mara, um lugar onde as águas eram amargas. Mas é interessante que Moisés é dirigido por Deus para pegar numa árvore e lançar essa árvore sobre as águas, para elas se tornarem doces. Esta árvore aqui poderá fazer-nos lembrar de uma outra árvore. Uma árvore que de alguma forma pode transformar também a nossa vida amarga em algo doce. E essa árvore assumiu o papel de uma cruz onde Jesus Cristo foi pendurado. E é aí que Jesus Cristo torna a nossa vida, que eventualmente é amarga, em algo que é doce. Alguém disse um dia que os nossos desapontamentos são os apontamentos de Deus. Aquilo que é amargura para nós, Deus pode transformar em algo doce, em algo abundante. E é exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida também. Desafiá-lo a passar esse momento de um lugar onde as águas são amargas para um lugar onde as águas são doces, onde o relacionamento com Deus se de alguma forma estabelece e se torna cada vez mais íntimo. E isso passa por olharmos para essa árvore que assumiu a forma de uma cruz, a cruz de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que aquele que é pendurado no madeiro, aquele que é pendurado nessa cruz, é de alguma forma maldito de Deus. E é Jesus que assumiu esse lugar. Jesus assumiu esse lugar por si e por mim, para que nós pudéssemos transformar as nossas águas amargas em algo bem doce no nosso dia a dia. Diz o texto bíblico, voltando aqui ao Êxodo, que então eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 7 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Aqui encontramos um outro momento da vida do povo de Israel. Deus tinha estabelecido um pacto, como acabamos de ler, com o povo de Israel, que se eles conduzissem a sua vida de forma a que agradassem a Deus, no sentido de obediência à palavra de Deus, Deus então não permitiria que as pragas que eles presenciaram no Egito caíssem sobre eles. E depois desse momento de águas amargas e desse milagre que Deus fez, tornando essas águas amargas em águas doces, agora eles encontram este lugar de paraíso, digamos assim, um paraíso no meio do deserto, um oásis no meio do deserto. Este lugar, Elim, que é esse lugar de descanso. No fundo, como diz o povo, depois da tormenta vem a bonança. Depois desse momento difícil, depois das águas amargas, então há um lugar de repouso. A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, porém a alegria vem pela manhã. Isso nos fala o Salmo 30, verso 5. Podemos ter situações amargas na nossa caminhada, mas logo vamos encontrar as palmeiras e as fontes de água doce, e o tempo onde nós podemos acampar e o lugar onde nós podemos repousar. E este é um outro aspecto da caminhada que o povo de Israel enfrenta. Eles têm esta experiência de poder também desfrutar deste oásis no meio do deserto. Deus quer de facto caminhar com cada um de nós. Deus quer transformar estas águas amargas da sua vida e da minha vida em águas doces. E no fundo aquilo que a Bíblia nos diz por um outro texto é que todas as coisas contribuem para o nosso bem, mesmo aquelas que nós não entendemos, mesmo aquelas que são amargas, mesmo aquelas que de alguma forma nos são desagradáveis, pois elas nos ajudam a ter um entendimento da vida diferente.
nos trazem mais experiência, nos trazem outra atitude diante da vida, diante das circunstâncias que nós temos de enfrentar. E elas servem de alguma forma para nós crescermos, sermos mais maduros. E essa é a razão porque muitas vezes vivemos situações difíceis. Eu lembro-me dos meus filhos, por exemplo, e tenho aprendido muito com eles acerca do meu relacionamento com Deus. Quando eu, de alguma maneira, ajo com os meus filhos, mesmo assim, tendo ou criando situações difíceis para com eles, essas situações revelam que eu os amo. Mesmo, por exemplo, quando eu tive que os levar à vacina, eles foram magoados nessa altura. Alguém que tivesse a idade dos meus filhos, eles poderiam pensar e desconfiar, será que o meu pai me ama mesmo? Então ele coloca-me aqui, ainda por cima me agarra aos braços para que esta mulher estranha, vestida de branco, me venha picar com uma agulha, mas que situação mais desagradável. Talvez os meus filhos poderiam pensar isso, mas eles não duvidavam do meu amor. Eles sabiam que se eu estava a agarrar e permitia que aquela mulher, que era a enfermeira, viesse com uma agulha fazer-lhes mal, entre aspas, não é? Picando-os, magoando-os, eles sabiam que isso certamente produzia algum efeito benéfico, ainda que eles não iriam ver esse efeito benéfico. As vacinas, nós só sabemos que elas nos protegem porque não contraímos as doenças. E assim, de alguma maneira, Deus mostra também o seu amor para conosco. Mesmo nas situações difíceis e dolorosas da nossa vida, nós devemos manter a nossa confiança no amor de Deus. Ele é um Deus que nos quer ensinar determinadas coisas na nossa caminhada pelo deserto e por essa razão muitas vezes Ele permite que nós cheguemos a lugares como Mara, lugares onde a água é amarga, mas ao mesmo tempo nessa caminhada Deus transforma essas águas amargas em algo bom para nós. É algo que nós podemos experimentar como agradável e doce da parte de Deus. E é nesse relacionamento com Deus e nessa confiança com Deus que nós queremos continuar a caminhar. Na caminhada pelo deserto, o povo de Israel vai enfrentar ainda outras dificuldades. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.